O mercado imobiliário, em especial o setor de lajes corporativas, sentem os efeitos das mudanças no chamado modelo de trabalho. Portanto, esse assunto interessa aos fundos imobiliários, já que eles são, cada vez mais, proprietários importantes de escritórios no Brasil. Entender o papel dos escritórios no futuro do trabalho pode parecer abstrato e meio filosófico para o cotista de fundo imobiliário, mas para a indústria e especialmente para as gestoras de fundos de lajes corporativas, essa discussão é muito importante. Tem muita gente discutindo o assunto, mas poucas trazem a discussão para a ótica do mercado de trabalho. E talvez ninguém tenha trazido para a ótica dos fundos imobiliários. E é isso que nós vamos fazer hoje. Quem vai nos ajudar é um jornalista que há muitos anos estuda e escreve sobre modelo de trabalho. Recentemente, ele publicou mais um livro intitulado O Dia Depois de Amanhã, em que descreve, com a qualidade de um bom jornalista e de um grande escritor, o embate entre três correntes de pensamento sobre o futuro do trabalho. Eu estou aqui hoje com Alexandre Teixeira, jornalista, escritor e consultor. Alexandre, bem-vindo. Quem é você nesse mundo? Obrigado, Fernando. Obrigado pela apresentação generosa aí de grande escritor. Eu sou de fato jornalista e eu acho que quase tudo que eu faço na minha vida profissional é jornalismo. Inclusive meus 5 livros, o último que você mencionou, O Dia Depois de Amanhã. Que está aqui comigo. Que está aí com você. Ele é fruto de muita pesquisa. Esse é um livro que não tem personagens, não tem entrevistas. Ele é um livro que foi produzido em boa parte durante a pandemia. Eu tenho uma newsletter semanal que chama-se Oda Report. Oda com 3D significa exatamente o dia depois de amanhã, em que eu procuro cobrir de uma maneira, a partir de curadoria, o que está acontecendo de mais interessante no mundo do trabalho. Então, esse é um livro que mostra muito as mudanças que aconteceram no trabalho durante a pandemia e, sobretudo, ele discute os modelos de trabalho que a gente tem visto no pós-pandemia. É meu 5º livro, eu comecei lá atrás, você conhece o Felicidade S.A., que é um livro que fala sobre felicidade no trabalho. E antes da minha fase de escritor, consultor, palestrante, eu basicamente trabalhei em redações. Eu passei mais de 20 anos da minha vida trabalhando em redações de jornais e revistas, sempre na área de negócios. Então, eu trabalhei lá atrás na equipe que criou a revista Isto é Dinheiro, nos anos 90. Trabalhei no primeiro grupo de jornalistas do jornal Valor Econômico, no comecinho do século. Eu trabalhei lá 2000 e 2001. E assim foi por 20 anos até que eu comecei essa carreira solo, digamos assim. Então, acho que essa é por esse prisma, por esse ponto de vista que eu olho essas mudanças no mundo do trabalho. Você é um pensador do mundo do trabalho, né? E como você mesmo já falou, eu te acompanho há anos, li todos os livros, inclusive esse último, desde o Felicidade S.A., inclusive. Vamos começar, então, tentando traçar um eixo para a nossa conversa, que é a relação do espaço físico das empresas, que a gente pode chamar genericamente de escritório, essa relíquia da era industrial, que eu acho que você, como você chama no livro, No Dia Depois de Amanhã, e o trabalho em si. Essa é a relação. Essa relação, na verdade, é o nosso objeto aqui, tá? Do nosso papo. Qual é o papel do escritório para o trabalho e para as rotinas? Inclusive, você também tem um livro sobre rotina de trabalho. E como ele respondeu a outras mudanças no passado. Porque, certamente, essa não é a primeira vez que o mundo do trabalho muda e o espaço de trabalho tem que responder a essas mudanças. A expressão, o escritório, que é uma relíquia da era industrial, não é minha. Ela de fato está citada no livro, mas ela é do Brian Chesky, que é o CEO do Airbnb. Mas eu tendo a concordar com ele. O escritório, como a gente o conhece, até hoje, a maioria das empresas, a esmagadora maioria das empresas ainda tem escritórios que, a meu ver, são de fato relíquias da era industrial. Então, olhando um pouco, você faz uma pergunta interessante, que é como que o escritório vem evoluindo até chegar no modelo de hoje, e aí eu vou emendar com a outra pergunta, que é o papel que eu enxergo para o escritório no presente e no futuro.
Os escritórios, a rigor, eles evoluíram pouco, né? Eu enxergo poucas inovações na história dos escritórios. Então, se a gente voltar no começo da era do trabalho do conhecimento, que a gente pode chamar assim, que é o trabalho dos profissionais de escritório, os escritórios foram desenhados com base em experiências militares. A organização do trabalho, a chamada organização científica do trabalho, ela tem origem no universo militar. Então, assim, eram espaços grandes. Se você olhar aquelas fotos antigas de escritório, eles são mesas individuais em espaços muito grandes, que em alguns casos eram galpões adaptados para escritórios. E se você olhar aquelas fotos, as pessoas todas trabalham em mesas relativamente grandes, com máquinas de escrever, todas olhando para o mesmo lugar, todas olhando para frente. Na frente haviam, em geral, gestores que eram quase como regentes daquelas grandes orquestras de profissionais, que é uma metáfora até mais simpática do que a dos militares, embora essa seja uma organização de origem militar do trabalho. O que a gente teve de evoluções? A gente teve, com o passar do tempo, a divisão em espaços menores de trabalho. Durante um bom tempo, a gente tinha mais salas individuais de trabalho e, com o passar do tempo, os espaços de trabalho, que antes eram essas mesas individuais, eles passaram a ser bancadas de trabalho que evoluíram para as baias. As baias com aquelas divisórias que a gente se acostumou a ver entre diferentes profissionais. Uma vez estabelecido esse modelo de baias, passa a ver poucas inovações. A gente tem uma inovação importante quando vem a informatização do trabalho e passam a ter computadores em vez de máquinas de escrever nos espaços de trabalho, e isso obriga a algumas mudanças na configuração. Basicamente, as pessoas precisavam de um pouco mais de espaço. Os computadores não eram laptops, né? Eram primeiro mainframes e depois eram terminais de mainframe e depois desktops. Isso obrigou as baias a serem um pouquinho aumentadas. Depois, um movimento que houve foi o de questionar os espaços privativos, as salas fechadas, e aí a gente voltou a ter os planos mais abertos, que de alguma maneira resgata aqueles grandes espaços de trabalho do começo dessa era, da era industrial. E aí a gente tem uma discussão que vinha bastante forte até a pandemia, que era: esses espaços abertos são bons porque eles são muito barulhentos, é difícil de se concentrar, é difícil para fazer reuniões um a um. Se você precisa fazer ligação, você incomoda as pessoas e às vezes fica constrangido de falar no meio das pessoas. E aí você tinha uma volta de algumas empresas para modelos mais fechados, com salas privativas, e aí vem a pandemia. Vem a pandemia e obriga a transferir para casa quase todo mundo que trabalhava em escritório. Às vezes a gente fala todo mundo que trabalha foi trabalhar em casa. Não é bem verdade, né? Não podemos esquecer que nós vivemos numa bolha. Provavelmente, certamente você, eu e boa parte, ou todo mundo que está nos ouvindo, vive numa bolha dos chamados trabalhadores do conhecimento. Que, para você ter uma noção, no Brasil, no auge da pandemia, apenas algo entre 11% e 15% das pessoas foram trabalhar em casa. Todo o restante continuou trabalhando no chão de fábrica, à frente das lojas, no trânsito, entregando coisas para a gente. Então, só para a gente não perder a dimensão da bolha em que a gente vive. Mas estamos falando da nossa bolha. O que a gente está vivendo hoje é o período pós-pandemia, que é a saída da casa e o retorno ao escritório, em geral, no modelo híbrido, sobre o qual acredito que vamos falar mais na sequência. E aí, feito esse longo preâmbulo, qual é o papel do escritório? No pós-pandemia, eu tenho absoluta convicção de que o papel do escritório é de centro cultural das empresas. Mas não é um centro cultural com cinema, teatro e casa de espaço para shows, palco para shows. É um centro de preservação, de cultivo, de disseminação da cultura corporativa de cada organização. Você vai me perguntar, mas é isso que você está vendo nas empresas? Não, em absoluto não é isso que eu estou vendo nas empresas. E a maior parte das empresas que eu visito hoje continua tendo as baias, continuam tendo espaços de trabalho muito parecidos com aqueles que havia antes da pandemia, com a diferença de que boa parte do tempo eles ficam vazios hoje em dia, porque tem muito menos gente trabalhando, e esse é um motivo, ou um dos motivos importantes dessa discussão bastante calorosa sobre a volta do modelo mais presencial ou puramente presencial. É interessante, né? E para cada mudança que você descreveu, houve um reflexo no
no espaço físico em si, né? No escritório. Algumas dessas mudanças eu vivi trabalhando, né? Então, por exemplo, você mencionou quando as empresas resolveram abolir as salas. Eu era executivo de uma empresa, tinha a minha sala, nós abolimos as salas, fomos trabalhar nos mesões com todo mundo. Só que como boa parte do meu trabalho era colaborativo, a gente acabava indo para uma sala de qualquer jeito. Eu sempre questionei muito isso. Mas no livro, você descreve o que você chamou de uma guerra não silenciosa. Achei super interessante essa sutileza não silenciosa entre 3 correntes de pensamento. A primeira, os defensores do modelo remoto, aquelas pessoas que acham que o escritório está morto ou pode morrer e todo mundo pode trabalhar de casa. Segunda corrente, os que defendem o chamado modelo híbrido. E a terceira corrente, oposta à primeira, claro, os que acham que temos que voltar para o modelo 100% presencial. Como deve ser, você tem opiniões sobre cada uma dessas correntes e deixa bem claro no livro. Vamos falar, eu proponho aqui que a gente fale de uma por vez, vamos falar de uma delas por vez, apresentando cada uma, né? E depois a gente discute os impactos que cada um desses modelos de pensamento pode ter sobre os escritórios. Vamos começar pela terceira. Fala um pouco sobre essa corrente que quer a volta ao presencial e que no livro você personifica no Elon Musk, né? Mas eu acho que tem outros executivos, outros empresários que também acham que todo mundo deve voltar a trabalhar do escritório. Então, eu descrevo essa corrente que é a que está forçando uma volta ao presencial puro como uma corrente reacionária. E literalmente é reacionária, porque é uma reação ao movimento que nós vimos na pandemia, que é um movimento de... A pandemia, na verdade, ela propiciou um experimento em escala global do trabalho remoto. Já havia condições para que esse experimento fosse feito pelo menos uma década antes da pandemia. Não era feito porque havia uma preocupação generalizada das lideranças, dos gestores, de que não funcionaria, de que as pessoas não trabalhariam. A pandemia forçou o mundo empresarial a testar um modelo 100% remoto e funcionou o modelo, né? A gente pode discutir prós e contras, mas ele funcionou. A corrente que defende a volta para o presencial basicamente defende que essa experiência do trabalho remoto seja esquecida como algo que foi contingencial, ou seja, foi uma contingência forçada pela pandemia, e uma vez superada a pandemia, nós devemos esquecer que isso funcionou. Daí a minha crítica a esse modelo, essa ideia como uma ideia basicamente reacionária. Se essa corrente de pensamento prevalecer, e eu acho que existe uma chance grande dessa corrente de pensamento prevalecer, não no presente, mas num futuro não muito distante, nós estaremos desperdiçando uma oportunidade histórica de avançar em termos de desenhos de modelo de trabalho. Eu acho até que o Elon Musk hoje é um exemplo ruim, porque ele vai gerar um ruído gigante na nossa discussão. O Elon Musk adotou posições políticas muito ligadas à extrema-direita, e isso causa ruídos que eu acho que a gente não precisa trazer para a nossa discussão. Tem gente menos polêmica que está defendendo essa volta ao trabalho presencial. Eu vou escolher aqui uma pessoa que eu admiro, um pensador do mundo do trabalho que eu admiro, para mostrar que eu não estou tratando com descaso essa corrente de pensamento. Laszlo Bock é um pesquisador do mundo do trabalho, mas antes de ser pesquisador do mundo do trabalho, ele foi o responsável pela área de pessoas do Google por muito tempo. Toda a fase mais inovadora do Google em termos de organização do mundo do trabalho, e o Google é uma das organizações mais influentes das últimas 2 décadas sobre configurações de escritório, modelos de trabalho. Muito disso aconteceu sob a gestão do Laszlo Bock. O Laszlo Bock veio a público no ano passado, 2023, dizer que não só no Google, mas como na maior parte das empresas, o modelo de trabalho híbrido
o modelo de trabalho remoto não iria prevalecer, e isso já não está prevalecendo. E ele questiona mesmo o modelo híbrido. Ele acredita que o futuro é presencial. O Laszlo Bock é autor de um livro interessantíssimo, ele já tem uns bons anos, ele deve ter pelo menos 10 anos, chamado Um Novo Jeito de Trabalhar, Um Novo Modo de Trabalhar, que é um livro muito interessante sobre futuro do trabalho, que agora já não é mais futuro, mas é um livro muito interessante. E ele defende que o futuro é presencial, por vários motivos, basicamente por acreditar que a colaboração que acontece no ambiente presencial, na visão dele, não é possível de ser replicada no ambiente remoto, ou mesmo no ambiente híbrido, e que as empresas mais ambiciosas, que dependem mais de criatividade, vão voltar a um modelo 100% presencial. Eu respeitosamente divirjo dessa opinião. Eu entendo que o modelo híbrido é um modelo que permite ter o melhor dos dois mundos. O que é o melhor dos dois mundos? É a capacidade de foco que você tem quando trabalha num ambiente como o da sua casa, ou um ambiente que você escolhe para trabalhar, que seja um ambiente controlado. Nem todo mundo tem isso, né? Tem gente que não consegue trabalhar em casa num ambiente que seja controlado no sentido de a prova de interrupções indevidas, digamos assim. Mas no melhor dos mundos você tem o foco que o trabalho em casa te permite, e no mundo e no presencial você tem a colaboração, a interatividade, que é super positiva, super importante para várias coisas, quase todas elas ligadas à cultura. Lembra que eu disse que, na minha visão, o escritório do presente e o escritório do futuro deveriam ser um centro cultural. Quase tudo que se faz no escritório, que merece ser feito no escritório, que tende a ser feito de com melhor qualidade no escritório, tem a ver com cultura corporativa. Então, assim, essa corrente presencial é isso. É uma corrente que, em boa medida, é reacionária, ela tem bons argumentos e ela tem uma chance de prevalecer, porque boa parte das lideranças das empresas, sobretudo alta liderança, sobretudo CEOs de empresa, tem forçado uma volta ao presencial. A gente tem poucas empresas que voltaram ao 100% presencial, mas se você olhar o que aconteceu da pandemia para cá, eu não tenho dúvida de que estamos rumando nessa direção do mais presencial. É interessante, né? Porque o teu comentário traz um argumento secundário, talvez, né? Que é o seguinte: quem decide se o trabalho voltará a 100% ao presencial ou não? Alguém decide, né? E esse alguém, vamos aceitar a hipótese de quem decide, que seja o CEO, o C-Level, né? E esse pessoal, como eu mesmo acabei de dar um relato pessoal, o trabalho do C-Level é muito mais colaborativo, é muito mais propício ao presencial, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E se são eles que decidem, existe sim, aí eu conecto com a tua afirmação de que existe sim uma possibilidade desse modelo vencer, talvez por causa disso. Vamos agora, então, ao outro extremo, para ficar mais didático aqui. A gente falou do 100% presencial, a volta ao presencial. Vamos falar agora do 100% remoto, né? Existe essa corrente. Livre de fronteiras, que imagina o trabalho 100% remoto e livre de fronteiras. Quer dizer, não é só remoto. Essa corrente você ilustra com as posições do CEO do Airbnb, o Brian Chesky. Segundo ele, se o escritório não existisse, não iríamos inventá-lo como é hoje. Está implícito nessa afirmação que o escritório ainda existiria. Eu fiz essa interpretação. Ele não disse, se o escritório não existisse, nós não o inventaríamos. Nós não o inventaríamos como ele é hoje. Então, até ele admite a necessidade ainda do escritório. Mas, se nós inventássemos o escritório hoje, como ele seria, então? Eu acho que a gente poderia talvez dividir esse bloco em duas partes. Porque se a gente passar direto para como seria o escritório, a gente vai deixar de lado o modelo remoto. E eu acho que o modelo remoto merece uma consideração. Existem empresas que estão trabalhando em modelo 100% remoto. Existem empresas que estão trabalhando em modelo 100% remoto desde muito antes da pandemia. Sobretudo nos Estados Unidos, no exterior, a gente tem algumas empresas que se estabeleceram há mais de 20 anos trabalhando em modelos remotos e que funcionam extraordinariamente bem.
E aqui no Brasil, eu tenho acompanhado algumas empresas que tinham sedes e passaram a funcionar de maneira 100% remota durante a pandemia e continuam funcionando assim e não têm planos de voltar a ter escritório. E algumas empresas que nasceram durante a pandemia de maneira remota e não têm planos de ter escritório. Ou seja, é perfeitamente possível funcionar em modelo 100% remoto. A minha visão é de que esse modelo 100% remoto ele só foi predominante durante a pandemia, sim, por uma contingência. Eu não enxergo o modelo remoto se tornando dominante. Eu enxergo o modelo remoto como um modelo de nicho, mas é um nicho muito interessante que pode e deve ser considerado por um certo tipo de organização e por um certo tipo de profissional. Quando eu falo sem fronteiras, eu estou falando geograficamente sem fronteiras. Empresas que funcionam de maneira 100% remota, elas têm uma possibilidade incrível que é recrutar pessoas em qualquer parte do Brasil e, até certo ponto, em qualquer parte do mundo. Ou até certo ponto, porque a gente sempre tem dificuldades jurídicas. A nossa legislação é assim e a legislação da maior parte dos países ela tem restrições quando você contrata pessoas fora do país. Porém, não necessariamente você precisa contratar as pessoas. E aí a gente poderia caminhar por uma outra discussão que é sobre o que eu chamo da monogamia profissional, que é o que a gente tem na maior parte dos casos. As pessoas têm relações monogâmicas com o trabalho. Quem disse que as relações de trabalho precisam ser monogâmicas? Cada vez mais você começa a ter pessoas trabalhando por projetos para diferentes empresas, dividindo seu tempo entre diferentes empresas. E você tem empresas que estão muito satisfeitas em contar com um pedaço do tempo do trabalho de certos profissionais, inclusive de C-Level. Tem um movimento muito interessante de C-Level as a Service. Uma das empresas que eu falei, que eu pensei quando eu disse empresas que nasceram já remotas, é uma empresa chamada Olo, com 2 L's, que é uma plataforma que faz essa ponte entre freelancers, trabalhadores autônomos e companhias. Eles fazem, inclusive, colocação de executivos e executivas de C-Level em grandes companhias, em companhias de diversos perfis. Então, o modelo remoto, ele existe, ele vai continuar existindo, eu entendo que ele é de nicho e ele abre possibilidades incríveis para as empresas. Essa é a primeira parte. A segunda parte se o escritório fosse inventado hoje, ele não seria inventado como nas bases das relíquias industriais. Aí eu vou voltar à minha metáfora do escritório como centro cultural. Eu entendo que escritórios desenhados hoje deveriam ser desenhados com alguns objetivos em mente. Uma é essa do centro cultural. Como é que eu desenho o meu escritório para que ele seja um símbolo da minha cultura? E aí tem estudos interessantes em que arquitetos, sobretudo, estão se inspirando em estudos etnográficos, estão buscando elementos da antropologia para melhor desenhar escritórios. E aí você tem, por exemplo, uma reflexão interessante sobre tribos. Tribos, em geral, têm nos seus territórios alguns elementos materiais que simbolizam a cultura daquela tribo. Na América do Norte, por exemplo, você tem totens. Não só na América do Norte, eu me lembro de ter ido, por exemplo, para Nova Zelândia e tem lá povos originários da Nova Zelândia, o povo maori, sobretudo, que tem totens. E esses totens, que são, em geral, figuras humanas misturadas com figuras animais e tal, elas têm caras muito próprias que para algumas pessoas, provavelmente para aquelas pessoas daquela tribo, elas são incríveis, elas são bonitas e para outras elas são assustadoras. Essa ideia dos totens que marcam o território da tribo é uma ideia que me fascina. Idealmente, um escritório contemporâneo deveria ser um espaço que só faz sentido para a sua empresa, para a sua cultura. E esse escritório, ele deveria ser um espaço de aculturamento das pessoas que estão lá dentro. Não de uma forma ruim, imposta, mas o grande trunfo do escritório é que o aculturamento, ou seja, mostrar para as pessoas qual é a cultura da empresa, como ela funciona no seu dia a dia, no espaço presencial, no espaço físico, isso se dá de maneira espontânea.
Basta você estar presente e observar os seus colegas, observar o seu chefe, observar os seus subordinados, e em algum tempo você percebe o que naquele espaço é bem visto, o que é mal visto, o que é incentivado, o que não é tolerado. Isso acontece espontaneamente. Quando você vai para o remoto ou para o híbrido, você precisa adicionar uma intencionalidade muito grande, do contrário, você não tem cultura. Então, essa para mim é a grande função do escritório. Quando você está no remoto, e eu te conto uma história que é de segunda mão, porque não foi comigo, mas um amigo meu perguntou, acredito que para o sobrinho ou para alguém da família, um jovem profissional recém-formado que começou a trabalhar na pandemia, durante a pandemia, e em 2022 ou 2023, já com a pandemia praticamente encerrada, ele tinha passado, acredito que por 3 empregos. Todos eles remoto, 100% remoto, trabalhando de casa. E esse meu amigo perguntou, escuta, e qual é a diferença entre uma empresa e outra dessas 3 que você passou? E esse jovem parou e pensou, não sei, não tem muita diferença não. Na verdade, o que troca é o meu notebook. Eles levam um embora, trazem outro e eu passo a usar outro notebook, mas é mais ou menos a mesma coisa. Isso é uma demonstração para mim de que, se não houver uma intencionalidade de criar uma cultura, desenvolver uma cultura e aculturar as pessoas, o trabalho remoto ele é vazio de significado cultural para as pessoas. Então, essa é uma questão. E aí, eu estou me estendendo aqui, mas uma outra coisa importante do escritório do futuro, do presente e do futuro, como ele deveria ser desenhado, além desse caráter da tribo, do centro cultural, deveriam ser escritórios desenhados 100% para interação e colaboração. Só que o que eu tenho visto são escritórios desenhados muito parecidos, ou desenhados ou redesenhados de maneira muito parecida com o que a gente tinha antes da pandemia. É rara a empresa que não tem baias nos seus escritórios. Só que agora, em geral, tem um pouco menos de espaço, porque os espaços estão ficando vazios. Mas eu não estou enxergando esse redesenho. Interessante. Deixa eu trazer, então, aqui para o mundo do espaço físico algumas consequências dos teus comentários, né? Primeiro, essa possibilidade do modelo remoto 100% apavora um pouco os donos de escritório, porque, evidentemente, especialmente no curto prazo, eles temem que a vacância iria estourar, né? Já que as empresas não precisariam mais desse espaço do jeito que ele é hoje. Tá? E você está trazendo o seguinte, olha, muito provavelmente isso não é viável, né? Concordo. E a questão do espaço como um espaço de aculturamento, ele tem também a sua consequência sobre a estrutura do espaço físico mesmo, né? Por exemplo, quando as empresas começaram a voltar da pandemia, existia no mercado de locação de lajes corporativas um medo muito grande da empresa devolver espaço e não voltar a ocupar a mesma metragem, né? A mesma área. De fato, isso, em alguns casos, aconteceu no curto prazo, mas depois as empresas, algumas, claro, voltaram a tomar espaço, porque a nova configuração dentro do escritório, como ela é voltada para a interação, para a colaboração, ela usa mais espaço para menos pessoas. Continua alocando o mesmo tanto de área, embora a empresa tenha menos pessoas trabalhando ali, né? Bom, vamos então falar do modelo híbrido, que aparentemente é o seu preferido. Você chama essa corrente que defende o modelo híbrido de uma força do conservadorismo pouco imaginativo. Ou seja, é um jeito de mudar tudo para não mudar nada, evitando enfrentar os desafios que são mais complexos para o trabalho remoto, que tem a ver muito com aprender a liderar remotamente. Eu acho que esse é um grande desafio mesmo, que eu também vivi pessoalmente. O mercado imobiliário ele vem visivelmente se ajustando a esse modelo híbrido, né? Então, conta pra gente
no livro, como é que você traz essa corrente? Assim, essa minha crítica ao conservadorismo pouco imaginativo, ele diz respeito ao que eu chamo do modelo híbrido 1.0. O que é o modelo híbrido 1.0? É um modelo híbrido que a gente vê na 99% das empresas, que é aquele que eu brinco que tem 2x3 e 3x2. 2 dias em casa, 3 no escritório, ou 3 dias em casa, 2 no escritório. Eu acho isso muito pouco imaginativo. Acho de uma preguiça mental chocante. Assim, isso foi desenhado assim porque a semana de trabalho tem 5 dias, então a gente faz 2 e 3, 3 e 2, porque não tem outro modelo. Francamente, é possível pensar melhor do que isso. Então, nesse sentido, ele é muito pouco imaginativo. Agora, sim, o modelo híbrido é o meu preferido porque ele permite, como eu disse, ter o melhor dos dois mundos. Foco, quando você está trabalhando em casa ou no lugar da sua escolha, e colaboração, interação, quando você está no escritório, desde que as coisas sejam desenhadas. E aí eu trago o conceito de design de experiência de trabalho, que nada mais é do que aplicar design thinking para dentro da empresa. Então, design thinking, quase todo mundo hoje está habituado a usar esse termo, a ouvir esse termo, mas só para relembrar, ou para quem eventualmente não está familiarizado, design thinking não tem a ver com design no sentido de desenhar coisas bonitas, mas tem a ver com design no sentido de desenhar coisas funcionais. É a forma a serviço da função. Então, hoje em dia, quase qualquer empresa, antes de colocar um produto novo, um serviço novo no mercado, ela faz um exercício de design, que é basicamente ouvir o usuário desse serviço ou desse produto, entender quais são as demandas e quais são as dores desse usuário, dessa usuária, e desenhar esse produto de acordo com essas dores e essas demandas. Testar em pequena escala antes de lançar e aí sim colocar o produto no mercado sabendo que ele terá atualizações. Né? Isso é o básico do design thinking aplicado da porta para fora da empresa. O que eu proponho é um modelo híbrido que passe por uma experiência desse tipo da porta para dentro. Ou seja, ouvir as pessoas, de preferência todas as pessoas da empresa, entender quais são as suas demandas, quais são as suas dores, ouvir a liderança da empresa, entender quais são as demandas e as dores da liderança da empresa, cruzar essas demandas e essas dores, entender que dentro de organizações, sobretudo dentro das grandes organizações, você tem diferentes grupos de pessoas trabalhando dentro da mesma empresa. Você tem grupos que fazem atividades diferentes, que têm necessidades diferentes. Então, o que em geral eu sugiro é que se desenhem personas que representam grupos de pessoas. Então, a gente pode pensar numa persona clássica das empresas hoje, que é o pessoal da área de tecnologia. Em geral, são pessoas que tendem a trabalhar melhor remotamente. Você tem grande dificuldade para trazer essas pessoas para o escritório. Por outro lado, você tem vendedores que estão boa parte do tempo, às vezes, na rua. E é diferente a relação que essas pessoas têm com o escritório. E você tem gestores tipicamente do administrativo, que passam boa parte do tempo no escritório. E aí você talvez tenha que fazer um bom mix entre tarefas que são mais bem feitas presencialmente e tarefas que são mais bem feitas remotamente. Desenhou essas pessoas, falta uma etapa. Testar esse modelo que você desenhou para cada uma delas em pequena escala. Certamente vai ter coisas que não vão funcionar bem e você vai ter um processo de iteração. Não é interação, é iteração, que é testa, aprimora, testa de novo, aprimora. Aí você fala, agora tá bom para lançar, eu lanço para a empresa, para essas várias personas. E aí você vai ter o modelo rodando, sabendo que você vai ter de atualizá-lo de tempos em tempos, assim como o seu celular de tempos em tempos aparece lá. Tem uma atualização disponível, vai ter que ser feita. Esse é um modelo híbrido que eu enxergo como um modelo híbrido que deveria ser do presente, não é? Eu espero que seja um modelo híbrido do futuro. Você antecipou aqui o que eu iria perguntar na sequência, né? Uma das lições que o livro deixa bem claro é de que um modelo único não vai servir para todos, como você já antecipou aqui. E você diz: fazer o espaço físico funcionar para todos os profissionais exigirá uma intencionalidade radical. E você apresenta esse conceito do design de experiência de trabalho, né, como sendo a materialização dessa ação intencional. Fala um pouco mais sobre isso, então, que você já começou a introduzir. Né? Qual é o papel do escritório, então, nesse design da experiência de trabalho? Então,
levando em conta que eu entendo que o desenho tem que estar a serviço de uma funcionalidade, de uma função, suponhamos que a gente tenha na nossa organização definido 5 personas, ou seja, 5 grupos diferentes de profissionais que têm necessidades diferentes, que vão utilizar o escritório de maneira diferente. Ou talvez você tenha uma dessas pessoas que nem vai usar o escritório. Você pode chegar à conclusão de que a sua área de tecnologia vai atuar 100% remoto, por exemplo. Então você teria, sei lá, de 5 pessoas, 4 vão utilizar o escritório, vão usar o escritório de maneira diferente. O mínimo que eu espero é que esse escritório seja desenhado de maneira a atender às necessidades desses diferentes grupos. Aí vem uma coisa que impacta o design desses espaços de trabalho, que é flexibilidade. Flexibilidade é talvez a palavra mais importante no mundo do trabalho nos dias de hoje e acredito que para o presente. Tanto que o meu último capítulo desse livro, Dia Depois de Amanhã, eu até brinco com o meu primeiro livro. Poucas pessoas entenderão a brincadeira, acho que você deve ser uma delas, porque você me deu o prazer de ter lido meus livros todos. O último capítulo do meu livro chama-se Flexibilidade S.A. O meu primeiro livro chama Felicidade S.A. Flexibilidade é uma das grandes demandas do profissional contemporâneo. Então, no desenho dos escritórios, essa flexibilidade ela deveria estar muito presente. Você tem, por exemplo, falando do Google, que eu disse que é uma organização sempre muito influente em desenhos de modelo de trabalho. O Google criou um conceito lá que são os... me fugiu o nome agora. Eles desenharam pequenos espaços de trabalho. Eu vou lembrar logo desse nome. Pequenos espaços de trabalho que são como se fossem cápsulas dentro da companhia que você pode redesenhar muito rapidamente para adequar à necessidade de trabalho naquele momento. Então vamos supor que de manhã a gente ia fazer uma gravação como essa que a gente está fazendo hoje. Talvez pudesse se montar um estúdiozinho dentro do escritório para essa nossa necessidade. Mas à tarde vai ter um grupo que vai fazer uma reunião aqui. E aí você elimina essa mesona aqui, ou talvez possa manter essa mesona aqui, mas você vai tirar esses microfones e trazer mais 3 ou 4 ou 5 cadeiras e você tem uma configuração nova desse escritório. No modelo super flexível que eu enxergo para o futuro, com alguma dúvida, porque existe uma força conservadora para fazer os escritórios voltarem a ser o que eles sempre foram, mas supondo que a gente não perca para essa força conservadora, os escritórios deveriam ter esse grau de flexibilidade. Então, essa é uma demanda. A outra eu vou enfatizar é radicalizar o componente cultural do escritório, o escritório como o totem da tribo do seu trabalho, que deveria ser um espaço do tipo ame ou odeie. No mínimo, deveria ser um espaço que, sabendo que não vai agradar a todo mundo. Aí eu vou me permitir uma rápida digressão sobre cultura organizacional. Se você olhar para o mundo das empresas do ponto de vista de um profissional, sobretudo de um jovem profissional, com atenção, provavelmente você vai ter a mesma sensação que você tem se você subir num prédio alto de São Paulo. Por exemplo, lá no centro de São Paulo tem lá o edifício Itália, que é muito alto, permite você olhar a cidade. É aquela imensidão cinza. É tudo mais ou menos parecido. Aí, se você tiver um dia claro e olhar com atenção, você vê lá uma estrutura com duas pilastras vermelhas enormes, que é o MASP. Você consegue ver o MASP lá de cima. E o MASP, por ser vermelho, chama a atenção. Essa, para mim, é uma metáfora sensacional de cultura corporativa. Na nossa paisagem cinza, você de vez em quando encontra uma empresa que tem uma cor forte. Então, um vermelho pode ser uma Ambev. E as empresas que têm a cultura inspirada na da Ambev, que é uma cultura super meritocrática, agressiva. Você sabe o que eu estou dizendo. Quase todo mundo que conhece negócio sabe o que eu estou dizendo quando eu falo que a Ambev é vermelha. Aí você tem uma Natura que é verde. Você olha de longe e tem um elemento verde na paisagem, é uma Natura. Ou o Google, que pode ser uma empresa que mistura várias cores, mais ou menos como aquele logo do Google. O escritório deveria ser capaz de materializar as diferentes culturas corporativas. Quais são os escritórios que fazem isso? Eu me lembro de um escritório que eu tive uma sensação de interesse e desconforto quase na mesma medida. Eu fui visitar anos atrás, antes da pandemia, nem sei dizer se eles ainda têm esse escritório, como está o escritório, porque faz bastante tempo. Eu estava escrevendo meu segundo livro, o De Dentro para Fora, e eu fui visitar a Flag. A Flag é uma holding de empresas de comunicação e marketing. Então é uma coisa bem de vanguarda. Não é um mainstream corporativo. Mas o escritório da Flag era inteiro preto e branco.
mas preto igual minha roupa aqui e branco gelo. O escritório inteiro é assim. As mesas, as cadeiras, as paredes, os móveis, é tudo preto e branco com um choque de cores muito forte. E é meio perturbador, porque aí é tipicamente, ou você ama aquele espaço, você fala, cara, essa é a minha casa, ou você fala, nossa, eu não sou capaz de trabalhar um dia nesse espaço. Para mim, o escritório deveria ter um pouco desse componente. Talvez não tão radical, mas deveria ter um pouco desse componente. Mercado Livre talvez seja um bom exemplo de um escritório que traz a cultura. Os coworkings atendem essa necessidade de reforçar a cultura? Eles poderiam atender esse segundo aspecto também? Podem, em alguns casos atendem. Aí, de novo, vai variar de coworking para coworking, de empresa para empresa. Em alguns casos, você tem espaços que se beneficiam muito da flexibilidade que um coworking pode ter para criar, em muito pouco tempo, uma solução sob medida para aquela empresa. Nesse sentido, o coworking pode ser um grande negócio. Do dia para a noite surge uma demanda de uma empresa nova que está se estabelecendo na cidade ou no país ou que precisa de um espaço extra e em muito pouco tempo uma empresa desse tipo, que administra espaços desse tipo, flexíveis, é capaz de customizar o espaço para atender essa demanda. Então, nesse sentido, eu diria que sim. E tem um outro fator que os coworking podem ser muito importantes, embora essa é outra promessa não cumprida da pandemia. Na maior parte dos casos, eu diria que quase todos os casos. Qual era a promessa? A descentralização dos espaços de trabalho das grandes empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Normalmente, grandes empresas têm uma sede única, muito grande, em geral, uma laje corporativa enorme, que abriga a empresa inteira. Em geral, as maiores empresas estão nos grandes eixos comerciais das grandes cidades. O que é muito conveniente para a nossa bolha, em geral, e pode ser muito complicado para pessoas que moram longe desses centros, que perdem um tempo enorme se locomovendo para ir e para voltar do escritório, muitas vezes em condições super complexas de transporte público. Esse é um fator que é seguidamente ignorado pelas pessoas que desenham esses modelos cada vez mais presenciais. Um dos grandes motivos que levam as pessoas a não quererem ir para o escritório é o tempo que perdem para ir e voltar do escritório. Daí veio, durante a pandemia, uma promessa de que quando o trabalho voltasse a ser semipresencial ou presencial, as empresas estariam muito mais descentralizadas. Então, se você percebe que você está na Faria Lima, aqui em São Paulo, mas você tem muitos funcionários que vivem na Zona Leste, você pode, por exemplo, usar um espaço de coworking para ter uma subsede na Zona Leste. Aí você tem um monte de gente que mora na Zona Sul, mais profunda, você poderia usar um espaço como esse para ter uma subsede lá. Aí eu te pergunto, quais são as companhias que cumpriram essa promessa? Se você conhecer algumas, me apresente, eu vou querer conhecê-las. Devem existir algumas, mas se existem, são bem poucas, porque eu não conheço quem tenha cumprido essa promessa. Então, os coworkings têm isso também. A única coisa eu também não tenho visto muitos espaços de coworking funcionando com essa radicalidade em criar espaços tribais para aquelas companhias. Na maior parte dos casos, os espaços são indistintos. Tem uma plaquinha lá com o nome, a empresa tem 20 posições no coworking, tem uma placa com o nome dela. É pouco, né? Por isso que a pergunta me vem, né? Os coworkings que eu conheço, a maioria deles não atende essa demanda que você traz do escritório ser uma força para a cultura. A principal proposta de valor do coworking não é essa. No mundo dos fundos imobiliários, Alexandre, o que tem surgido muito são fundos que estão migrando para alocação no chamado modelo plug and play ou turnkey. Então, o inquilino, a empresa, contrata o espaço já preparado, mobiliado. Alguns fundos têm se especializado não só na alocação do espaço, mas também na concepção desse espaço sob medida, do jeitinho que você trouxe, sob medida. Aqui talvez seja um ponto de convergência bastante interessante. Talvez os fundos que estão trabalhando com esse modelo estejam num caminho mais viável para se proteger dos impactos dessas mudanças. Bom, Alexandre,
muito obrigado pela cortesia de ter vindo aqui, bater esse papo comigo. A missão do Observatório de FIIs é estimular o debate contínuo sobre temas de interesse do setor de fundos imobiliários, aproximando escritores, pesquisadores, pensadores com o mercado, que ainda é muito novo e, portanto, precisa muito de reflexão como essa que a gente está fazendo aqui. Você sabe, eu te acompanho há muito tempo, você é uma referência e acho que as empresas vão ganhar muito conhecendo as suas reflexões e lendo esse seu último livro pode ser um bom começo para isso. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Foi um prazer. Obrigado por ter me recebido. Eu só queria terminar com uma fala otimista aqui, porque eu sei que eu trago um tom crítico para os vários temas que você propôs para a nossa conversa. Tem um outro lado da moeda que é... Se quase ninguém está tratando o escritório como um centro cultural, está tratando o escritório como um espaço tribal, no sentido de isso é um totem da cultura da minha empresa, seja os escritórios próprios das empresas, seja os espaços de coworking, que foi o final da nossa conversa, isso me sugere que tem uma oportunidade gigante, né? As primeiras empresas que tiverem a coragem de criar escritórios que sejam centros culturais, que sejam espaços tribais nesse sentido, elas vão criar um modelo, um momento uau, incrível, e provavelmente serão pioneiras referência nessa área. Então tem uma cadeira vaga aí, algumas cadeiras vagas de referência nesse aspecto da flexibilidade e do escritório como centro cultural. Também acho. E você, é gestor de fundo imobiliário, é administrador, distribuidor, é um family office, um grande investidor nesse mercado? Então, conheça o trabalho do Observatório de Fundos Imobiliários. Acesse o nosso site www.observatoriodefis.com.br.